Olá, queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao final do nosso trimestre. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Como eu disse, chegamos ao final do nosso trimestre. Para a glória do nome de Jesus, estamos encerrando o terceiro trimestre de 2021. Foi um trimestre de grande aprendizado, um assunto que eu particularmente gosto muito, um assunto extremamente bem comentado pelo pastor Cleiton Pomerene, e eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Nós não podemos nos esquecer que precisamos ser não só ouvintes da palavra, mas ouvintes praticantes da palavra, como nos ensina Tiago. Então eu quero crer que durante esse trimestre Deus trabalhou na sua vida, transformou a sua vida, Deus operacionalizou através do Espírito Santo na sua vida tudo aquilo que nós aprendemos durante o trimestre. Hoje, dia 26 de setembro, nós estudaremos a lição de número 13, que vai falar sobre o cativeiro de Judá. Já tratamos aqui sobre o cativeiro do Reino do Norte, que foi o cativeiro assírio, e agora vamos tratar sobre o cativeiro de Judá, que foi o cativeiro babilônico. Nós aprendemos que no cativeiro assírio, o povo não voltou para a sua terra. Alguns remanescentes ficaram e gerou lá a raça dos samaritanos. No cativeiro babilônico, que é o cativeiro de Judá, havia uma promessa de Deus de restaurar depois de 70 anos. E a gente vai perceber que Deus fez isto, porque Deus restaura o seu povo do cativeiro. O textuário da nossa lição está em 2 Crônicas, capítulo 36, o versículo 16, dizendo: Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Esse versículo é trágico, é traumático. Aqui está falando do povo de Deus. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, mensageiros que falavam em nome de Deus, desprezaram as palavras. Então, se eles estão zombando dos mensageiros de Deus, estão zombando do próprio Deus. Se eles estão desprezando as palavras dos mensageiros de Deus, estão desprezando as palavras do próprio Deus. Quando eles escarnecem dos profetas, estão escarnecendo do próprio Deus. Aí o furor de Deus, até que o furor de Deus subiu tanto contra eles, que mais nenhum remédio houve. Ou seja, não teve mais jeito. Não, Deus fez tudo o que precisava, tudo que podia, tudo que era necessário. Aí Deus vai tratá-los de forma trágica. É o que nós podemos chamar aqui, que Deus vai fazer com Israel agora. Deus vai dar para Israel um tratamento de choque. Deus vai fazer com Israel aqui, o que nós chamamos de choque de gestão. Deus vai falar com Israel: não, peraí. Vocês precisam de um tratamento de choque. Vocês precisam de um choque de gestão. Vocês vão se arrepender. Deus está dizendo: eu vou conseguir restaurar vocês. Só que vocês precisam de um choque de gestão, ou o que nós chamamos de um choque de realidade. Às vezes, Deus precisa nos dar um choque de realidade, para ver se a gente acorda. Israel precisava acordar. A gente vai ver que isso ocorre no período do profeta Jeremias. Só Jeremias profetizou 40 anos para um povo que ele amava e não foi ouvido. Eles zombaram dos mensageiros, desprezaram as suas palavras. E Deus vai dar um choque de realidade que vai resolver o problema. Claro que vai produzir dor desnecessária, mas desnecessária se eles tivessem atendido, é claro, mas é algo que para aquele momento é importante e necessário. Verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Todo ser humano, cativo de suas escolhas e das consequências delas. Nós sempre
teremos algo que domina sobre a nossa vida. Se não é Deus que domina sobre nós, é o diabo. Não tem jeito. Isso aí não tem como flexibilizar isso. Ou Deus domina sobre a nossa vida, ou o diabo domina sobre a nossa vida. Quando Deus domina, é muito melhor. Quando o diabo domina, é trágico. O diabo dominou sobre a vida de Israel, mas era o povo de Deus. Deus precisava resgatá-los. E Deus vai resgatá-los, como eu disse, com um choque de realidade. Ponto central. A justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Deus dá oportunidade, Deus fala, Deus move os céus e a terra, mas aí o cidadão insiste em permanecer no seu erro. Aí Deus vai agir com a sua justiça. A justiça de Deus, entretanto, está sempre permeada pelo seu amor. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo. E objetivos específicos, apontar os motivos da decadência de Judá, que é o primeiro. Segundo, revelar a teimosia do rei Ezequias. Esse camarada foi cabeça dura demais da conta, absurdamente. E terceiro, relatar a queda de Judá. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 ao 20, e o capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 10. O texto nos diz o seguinte: tinha Zedequias 21 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Aqui, quando a gente pega o livro de Jeremias para ler paralelamente a isso, a gente vai perceber que Jeremias dizia para o rei Zedequias: entregai-vos aos caldeus, o cativeiro é certo, Deus vai levar vocês para o cativeiro, mas se entreguem aos caldeus. Aí o rei da Babilônia veio, sitiou Jerusalém, Zedequias ficou como um rei vassalo, né, pagando impostos e tal, e aí ele se rebeliou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. E eu acho isso aqui trágico, porque aqui eu penso como pai. Deus avisou Zedequias, falou que era para ele se entregar. Jeremias falou, e ele não se entregou. Aí o que eles fizeram? Levou Zedequias. E a história, né, nos conta lá em Jeremias, que Jeremias tinha profetizado contra Zedequias e dito: você não vai morrer pelas mãos do rei da Babilônia, você vai morrer de morte natural. Aí quando Zedequias chega no cativeiro, Nabucodonosor chamou Zedequias e falou assim: tem um profeta na sua terra, não é? Não tem? Ele disse: tem. Embora ele não dava ouvidos à voz do profeta, ele disse: o que o profeta falou a teu respeito? Aí Zedequias falou: olha, ele disse que o senhor não me mataria, que eu ficaria livre e ia morrer de morte natural.
Zedequias agora que acredita em Jeremias, não é? Aí Nabucodonosor disse, então, para que se cumpra o que o teu profeta disse, o que o profeta da tua terra disse, pegou os filhos de Zedequias, pensa nisso, principalmente você que é pai, pegou os filhos de Zedequias, matou os filhos de Zedequias, a espada na frente dele e furou os olhos dele, vazou os olhos dele. Ou seja, a última imagem que Zedequias viu na sua vida foi a imagem dos seus filhos morrendo por causa da sua desobediência. Agora me fala uma coisa, como Zedequias conseguiu viver o resto da sua vida com essa última imagem na memória? Pensando que se ele fosse obediente a Deus e ao que Jeremias falou, isso não teria acontecido com seus filhos. É isso aqui, ó. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. Eu disse, matou a espada, né? Degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, e queimou a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E a todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor, e todo o exército, né, derribou os muros em redor de Jerusalém. Aqui Jerusalém foi devastada, destruída. Jerusalém já estava sitiada, e aqui realmente ela foi totalmente destruída, devastada nessa última leva. Os instrumentos da casa do Senhor foram levados, os vasos de ouro, os pertences, né, os instrumentos sagrados foram levados, tudo por causa da desobediência de um rei que não quis atentar para a voz do Senhor, não quis entender o que o Senhor estava falando. A gente vai ver aqui durante a lição que agora Jerusalém estava destruída. Aí quando a gente lê o livro de Lamentações de Jeremias, a gente vai entender a situação que o povo estava vivendo. Situação caótica, terrível, catastrófica, situação calamitosa, lamentável. Mas Deus estava restaurando o seu povo. Ao final do reino de Judá, a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. 4 reis terríveis. Joacás, Jeoaquim, Joaquim e o rei Zedequias. Um pior do que o outro. Um pior do que o outro. Estes 4 reis levaram o reino do sul ao cativeiro. Um pior do que o outro. Ouviram a palavra de Deus, não atentaram para a palavra de Deus. Jeremias, como eu disse, profetizou 40 anos sem ser ouvido. Chega um momento do ministério de Jeremias que Jeremias começa a profetizar dizendo, agora não adianta mais vocês se arrependerem. Entregai-vos aos caldeus, o cativeiro é certo. Os oficiais de exército de Zedequias diziam, não, Jeremias está conspirando, Jeremias está promovendo a baderna no meio do povo, nós vamos ao Egito, vamos à Síria, eles vão nos socorrer. Meus irmãos, Zedequias tinha que ter entendido que se Deus tirou a mão, se Deus desamparou o seu povo, se Deus resolveu entregar o seu povo, quem era o Egito, quem era a Síria para livrar? Deus estava entregando. Eles esqueceram que Deus é aquele que fecha a porta e ninguém abre, mas é aquele que abre também e ninguém fecha. Deus tinha fechado a porta para Israel, fechou a porta para Jerusalém, o reino do sul estava indo para o cativeiro e não adiantava fazer mais nada. Então, esta fase final foi protagonizada por estes 4 reis. Primeiro ponto, o declínio espiritual de Judá. Primeiro parágrafo, as advertências dos profetas. Deus sempre faz várias advertências. Várias advertências. Deus advertiu, e aqui eu torno a citar o profeta Jeremias, que foi o último profeta que Deus usou para advertir.
para falar, cuidado, se arrependam. E chega um momento que Jeremias diz, agora não tem jeito mais. Agora vocês vão para o cativeiro. Segundo ponto, o segundo parágrafo do primeiro ponto, a previsão dos acontecimentos. Como eu disse, o ministério de Jeremias foi o mais importante deste período. Ele iniciou as suas atividades proféticas no reinado de Josias, que foi quando, a aula passada nós estudamos o reinado de Josias, quando aconteceu uma grande reforma. O pai de Jeremias, Ilquias, encontrou o livro da lei dentro da casa do Senhor. Então ele iniciou lá e deu continuidade durante 4 reinos seguintes, que foram esses que nós acabamos de citar, Joacás, Joaquim e Zedequias. Então o ministério de Jeremias foi um ministério longo, um ministério de admoestações, de advertência, um ministério que Deus realmente alertou o seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Além da idolatria, pecado abominável, que foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção, de injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então, Judá, né? Judá realmente se corrompeu, Judá esqueceu-se do Senhor e Deus iria tratar. Não? A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Como é bom quando nós atentamos, abrimos os nossos ouvidos e atentamos para as advertências de Deus. Tem gente que fica chateado, ai, Deus está me repreendendo. Esquece que Deus falou para Laodiceia, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quando somos repreendidos por Deus, somos advertidos por Deus, é porque Ele nos ama. E nós precisamos atender esta advertência, esta repreensão, e não ficarmos chateados, deprimidos. Ah, Deus está me repreendendo. Se Deus está repreendendo é porque precisa ser repreendido. E Deus está fazendo isso com amor, Deus está tentando fazer algo para que o pior não aconteça. Judá não entendeu isso. E não foi só a situação de ir para o cativeiro, foi a situação como foi. A cidade foi destruída, meus irmãos. O templo destruído, as famílias ficaram dilaceradas. Judá, a capital Jerusalém, ficou numa situação caótica. A história diz que ficou tão terrível que as mulheres cozinhavam, combinavam uma com a outra. Oh, não tem comida, vamos matar o meu filho hoje, eu cozinho, a gente come o meu filho, amanhã você mata o seu. Foi algo deplorável, terrível, mas Deus estava buscando o seu povo de volta. Infelizmente, isso é um aprendizado para nós, que nós não esperemos, que nós atentemos para os avisos de Deus antes que o pior aconteça. Quantas vezes Deus fala conosco, o Espírito Santo comunica isso ao nosso coração. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai relaxando, e aí o pecado deixa de produzir tristeza em nós, e Deus tem que agir de forma mais séria. Como eu disse aqui no início da aula, Deus tem que nos dar um choque de realidade. Segundo ponto, a obstinação de Zedequias e sua queda. Primeiro parágrafo, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Ele não quis. O coração estava obstinado para o pecado, estava obstinado para o mal, deliberado para produzir o mal, e ele não quis dar ouvido. Deus falou, Deus avisou, ele não quis dar ouvido. Segundo parágrafo do segundo ponto, surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias. Jeremias
advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso não se arrependesse, a Babilônia, caso não se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei, caso se rendesse, né, à Babilônia, sua integridade seria preservada. Porém, o rei não deu ouvidos. Não deu ouvidos. É como se Jeremias estivesse dizendo o seguinte: ô Zedequias, escuta só. Deus vai levar vocês para o cativeiro. Não adianta. Vai. Isso já é um decreto de Deus. Eu falo o seguinte: as nossas orações não podem mudar aquilo que é um decreto de Deus. Mas a oração nos prepara para entender os decretos e aceitar os decretos de Deus. Jeremias estava dizendo a Zedequias: não tem jeito. Judá vai para o cativeiro. Mas se vocês se renderem a Nabucodonosor, a sua integridade vai ser preservada. Ele não entendeu isso. Não quis aceitar. E aí vem uma frase que eu escrevi aqui, e que eu anotei aqui, e quero escrever, ó. Quando Deus entrega seu povo. O povo não foi para a Babilônia, Judá não foi para a Babilônia, porque a Babilônia era forte demais. O povo de Deus não perde batalha porque é fraco ou porque Deus não pode livrá-los. Deus entrega o seu povo. Aqui foi Deus que entregou. Nabucodonosor conseguiu invadir Jerusalém, conquistar Jerusalém, não é porque Deus não podia livrar, mas é porque Deus resolveu entregar o seu povo. Terceiro e último ponto. Jerusalém é cercada e levada cativa. Nós já lemos aí na leitura bíblica em classe, mas algo terrível aqui, ó. O templo sagrado erigido há 380 anos foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Aquilo que eles mais amavam, que era o templo, aquilo que eles mais consideravam, que era o templo. E eles pensavam o seguinte: nós somos povo de Deus. Deus não vai entregar o nosso templo. Só que Deus faz o povo perder o templo para não perder a glória. Deus faz o povo perder a terra para não perder a paternidade. O povo perde a terra momentaneamente, mas não perde a paternidade. Eles perdem o templo, mas não perdem a glória. Como assim, Anderson, não perdem a glória? Se você lê Ezequiel, a Bíblia diz que ele estava lá no cativeiro. Resultado disso aqui, ó. Ele estava no cativeiro, mas ele viu a glória do Senhor no cativeiro. Deus entrega o seu povo, mas Deus não perde a paternidade. Tudo o que Deus está fazendo tinha o intuito de restaurar o povo. Segundo parágrafo do terceiro ponto: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Como eu disse, é só a gente ler o livro de Lamentação de Jeremias, que nós vamos entender quão dura foram as provações, as dificuldades que o povo de Israel enfrentou. Como diz o nosso comentarista aqui, ó, a fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como alimento. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Algo terrível, um registro histórico da história de Israel, terrível por causa da desobediência. Terceiro e último parágrafo. A esperança profetizada. A esperança profetizada. E isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico, porque Deus levou o povo para o cativeiro, mas Deus fez Jeremias profetizar a esperança sobre o povo novamente. Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos.
Permita-me anotar aqui, ó, Jeremias, capítulo 29. É uma carta que Jeremias escreve aos exilados da Babilônia. Deus manda Jeremias escrever isso e ele fala aos exilados da Babilônia: multiplicai-vos aí, orai pela paz desta cidade, caseis, vos deis em casamento, porque na paz dessa cidade está a vossa paz. Aí Deus fala com Israel: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus fala com Israel: passarão 70 anos na Babilônia, e eu vos trarei de volta para a terra de onde vos desterrei. E o Senhor fala: olha, vocês passareis a orar a mim, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está levando o povo para o cativeiro numa situação caótica, deplorável, mas há uma promessa de restauração. O importante é que há uma promessa de restauração. Glórias a Jesus. O povo seria restaurado e Deus trataria, como aconteceu pouco mais de 70 anos depois, lá com Esdras, Neemias, profeta Daniel, fala sobre essa restauração. O povo retorna para a sua terra. E aí nós vamos estudar, estamos estudando, aliás, né, no currículo dos jovens, profeta Ageu, por exemplo, que são profetas pós-cativeiro, que vem o templo ser reconstruído e a obra é concretizada, concluída lá sob a liderança de Esdras e de Neemias. Mas, diante de todas as adversidades, Deus tinha uma palavra de esperança e de restauração. Que bênção! Eu quero encerrar esse trimestre dizendo que, não obstante as adversidades, as vicissitudes, as intempéries que nós enfrentamos, que a igreja enfrenta, que cada um de nós enfrentamos na nossa vida pessoal, Deus sempre tem uma palavra de esperança. Que esta palavra de esperança seja a palavra na qual nós estejamos apegados, firmados, lembrando sempre que quando Deus permite a ruína, quando Deus dá um choque de realidade no seu povo, é para que o seu povo se desperte, mas Deus tem sempre uma promessa de restauração e de esperança. E é nesta promessa de restauração e de esperança que nós estamos firmados. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa. Para nós aqui da Academia de Pregadores é sempre um prestígio ter você conosco. Obrigado por passar conosco mais esse trimestre. Como eu disse, eu tenho certeza que foi um trimestre de aprendizado. Semana que vem iniciamos um novo trimestre e eu tenho certeza que será bênção de Deus para a nossa vida. Um grande abraço, obrigado por estar conosco. Você que não é nosso aluno na Academia de Pregadores, você pode se inscrever nas nossas plataformas digitais, acompanhar as plataformas digitais e fazer a sua inscrição na plataforma da Academia de Pregadores, porque a Academia de Pregadores é um instrumento de Deus para promover ensino e crescimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem, quando iniciaremos o próximo trimestre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e prospere a sua casa. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!